Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Como tem sido precioso esse tempo aqui de comunhão com você. A cada dia, Deus tem nos dado palavra, Deus tem nos dado direção, unção e graça para levar até você essa mensagem, essa palavra. E eu te digo, receba em nome de Jesus, porque o nosso propósito aqui é orar a palavra de Deus. O nosso propósito aqui é buscar na palavra de Deus as suas promessas, sempre dirigido pelo Espírito Santo, para que essa palavra alcance o seu coração e que a cada dia a sua oração e a sua intimidade com Deus estejam cada vez mais aguçadas, cada vez mais próximas e cada vez mais eficazes. É isso que nós precisamos, de uma intimidade com Deus e uma oração que realmente é eficaz por seus efeitos. A Bíblia fala que o justo ele vive pela fé. E a fé é a mão que alcança o milagre de Deus. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo de compartilhamento da oração e da palavra de Deus. E hoje eu quero te convidar a caminhar comigo num texto muito especial que está sendo, que vai ser exposto para você aqui hoje, onde Deus fala conosco acerca de provisão. Mas Deus quer mostrar para nós hoje, através dessa palavra, que Deus, a provisão já está disponível muito antes de você realmente precisar, porque Deus já sabia que você iria precisar. Deus já sabe o que você vai comer daqui a 5 anos. Deus já sabe tudo o que vai acontecer com você e Ele já providenciou todos os recursos que você precisa para vivenciar cada situação da sua vida. Deus sabe. Deus não é pego de surpresa. Nós precisamos sempre de estar em oração e atentos à direção que Deus tem para dar à nossa vida, porque dessa forma, certamente nós tomaremos decisões mais acertadas. Estarmos alinhados com Deus vai nos levar a uma vida de acertos, uma vida de compaixão, uma vida de graça e, especialmente, uma vida cheia de vitórias, cheia de bênçãos, cheias do favor de Deus. Porque o plano de Deus sempre foi nos dar uma vida plena e abundante. Mas, infelizmente, por causa do nosso pecado e a dureza do nosso coração, nós acabamos nos afastando do propósito de Deus. Mas hoje é mais um dia que Deus nos dá a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele. Nos dá a oportunidade de receber da parte dEle as suas promessas e que nós venhamos entender a cada dia o quanto Deus é bom. E Ele já, de antemão, Ele já providenciou os livramentos, Ele já providenciou todo tipo de recurso que nós vamos precisar para enfrentar as batalhas da nossa vida. E o texto que está aqui para a gente meditar sobre ele hoje é um texto, sim, maravilhoso, como toda a Bíblia é maravilhosa. Eu sempre me desfruto, me delicio muito na palavra de Deus, porque a cada dia a gente fica mais apaixonado por essa palavra, que é tão rica e tão preciosa. E está ali no livro do Evangelho segundo Mateus, capítulo 2. É um texto tão conhecido, faz parte de tantas tradições cristãs e fala da chegada dos sábios, os magos do Oriente. Vamos ler esse texto? Deus quer falar com você nessa hora. Mateus capítulo 2, a partir do versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou: onde o Cristo deveria de nascer? Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia
que apacentará o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E, enviando-os a Belém, lhes disse: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que vinha do oriente ia diante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados por Deus em sonhos, para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Esse texto é muito rico na sua mensagem, no seu contexto, e é um texto que, durante toda a história cristã, existem vários mitos, várias coisas que são olhadas, que são interpretadas. A tradição cristã, muitas vezes, por querer incluir elementos que não constam na Bíblia, elas distorcem muitos aspectos. Então, pegam partes e querem, às vezes, distorcer. Mas eu não quero falar sobre isso. O meu propósito não é entrar nessas questões que geram divisões e que geram compreensões conflitantes acerca desse texto. O que eu quero me ater é o que a Bíblia nos diz. Porque esses homens saíram lá do Oriente, seguindo um sinal, uma estrela no céu. Esses homens eram estudiosos dos astros, conheciam os céus, e eles sabiam dessa profecia acerca da chegada do Messias, do rei de Israel, e esses homens partiram do Oriente para adorar esse rei que havia nascido. E que eu quero te chamar a atenção é para algo muito especial. Jesus nasceu, o nosso Salvador chegou, e ele chegou numa condição humilde. Ele chegou e nasceu num lar que não eram de pessoas ricas, de pessoas que tinham muitas posses. Mas Deus já havia providenciado os recursos para a criação de Jesus. Muitos pensam que os magos que chegaram do Oriente eram 3 homens montados nos seus camelos ali, com umas caixinhas pequenas de presentes, que chegaram no dia que Jesus nasceu e ali entregaram esses presentes e foram embora. Não, se nós olharmos o texto e se nós olharmos o contexto daquela época, esses homens, eles não eram necessariamente reis, mas eram pessoas de muitas posses, pessoas ricas, pessoas que tinham uma certa reputação, porque o primeiro lugar que esses homens vão é o palácio de Herodes. E para serem recebidos por Herodes, não poderiam ser quaisquer pessoas que estivessem chegando ali. Eram pessoas que vinham e vinham com grandes comitivas juntos com eles. Eles não andavam sozinhos. Era praticamente impossível aqueles homens chegarem até aquele lugar carregando coisas tão preciosas se não houvessem seguranças, guardas, se não tivesse uma comitiva grande que os acompanhasse. Então, o texto fala desses homens que chegam com esses 3 presentes ali para Jesus, mas não fala que eram 3, a Bíblia não fala se eram 2, se eram 4, fala que eram magos, tem um termo no plural. E também ela não diz que eles estavam sozinhos, mas nós podemos inferir que não. Eles não estavam sozinhos, eles vinham com grandes comitivas, porque eram perigosas as estradas, não haviam seguranças, naquele tempo não tinha a polícia, não tinha iluminação, não tinha nenhum tipo desses recursos disponíveis, ou seja, aqueles homens viajaram muitos meses para chegar ali. Mas o que eu quero me ater aqui é que antes que Jesus e sua família precisassem sair
de Jerusalém e ir para o Egito, fugindo da perseguição de Herodes, Deus envia provisão para toda a criação de Jesus. Deus já tinha providenciado esses magos lá do Oriente, esses homens com posses, para sair lá daquele lugar tão longe, para trazer e entregar provisão nas mãos de Jesus. Jesus, ele veio como homem para estar no nosso meio, e Jesus, ele precisava, ele tinha necessidades, como todos nós tivemos. Ele precisava comer, vestir, os seus pais precisavam de recursos, e ali José estava em Belém. José foi levar, aos 8 dias de nascido, Jesus foi levado para ser apresentado no templo, e todas essas coisas aconteceram ali logo nos primeiros dias, e aproximadamente 2 anos depois do nascimento, ou seja, Jesus já estava com 2 anos aproximadamente, quando esses magos do Oriente chegaram com esses presentes. E é tão precisa a mão de Deus, porque, obviamente, a notícia do nascimento do Messias chegaria até Herodes, e ele não aceitaria que outro rei se levantasse naquele lugar. E nós vemos, quando nós continuamos a leitura daquele texto, nós vamos ver que Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Mas antes disso, Deus já havia enviado para Jesus, para Maria e para José toda a provisão necessária para que eles pudessem sair daquela terra, mudarem para o Egito, estarem ali no Egito até que Herodes morresse e eles pudessem voltar. José, ele não morava no Egito. José não tinha parentes no Egito, como ele tinha parentes em Belém, como ele tinha parentes em Jerusalém. Certamente ele tinha parentes e familiares ali. Mas José, agora ele sai e vai para o Egito, e Deus já havia enviado provisão para que ele passasse todo aquele tempo. E certamente as quantidades, a Bíblia não fala quanto de ouro, quanto de incenso e quanto de mirra, mas certamente eram quantidades mais do que suficientes para que eles pudessem partir daquele lugar, pudessem viver no Egito, pagarem suas contas, viverem ali e terem uma vida suprida de todas as suas necessidades. E quando voltassem de volta para Jerusalém, voltassem para Nazaré, que é o lugar de onde Jesus foi logo depois que ele volta do Egito, eles tinham provisão, eles tinham recursos. Por quê? Porque Deus enviou, através desses magos do Oriente, os recursos para Jesus. E como nós estávamos meditando na nossa mensagem de ontem, que a gente meditava sobre o fato que as coisas vêm de onde nós menos esperamos. É mais um exemplo como que Deus age, porque Deus tira aqueles homens lá do Oriente, de uma terra distante, provavelmente onde chamava-se Babilônia, e talvez hoje seria ali onde que é o Irã, né? Tiraram aqueles homens daquele lugar, homens que não necessariamente eram judeus, talvez nem fossem judeus, eram pagãos, homens que estavam muito distantes da religião judaica, e Deus levanta de onde menos se espera a provisão para a criação de Jesus nos seus primeiros anos de vida. Então, meu querido, minha querida, Deus tem provisão para a sua vida. Deus já providenciou, antes mesmo que você estivesse passando as necessidades que você passa hoje, antes mesmo que você estivesse vivenciando os problemas e as circunstâncias que hoje você vivencia. Deus já preparou recursos para você e eles estão disponíveis. Estenda suas mãos de fé e alcance o milagre daquilo que Deus tem para a sua vida, porque Ele já providenciou. Vamos orar? Pai, o Senhor é bom e o Senhor já conhece toda a nossa história. O Senhor conhece a linha do tempo da nossa história. Eu quero te pedir nesse dia, entrega nas mãos de cada pessoa que recebe esta mensagem a provisão que o Senhor já providenciou antes que nós estivéssemos vivendo cada uma das dificuldades que hoje se apresentam. Cada pessoa hoje, Pai, que está precisando na área da sua saúde, das suas finanças, na sua vida familiar, está precisando de uma salvação, Pai, está precisando de perdão dos seus pecados, aqueles que estão hoje, Pai, precisando de um socorro urgente da parte do Senhor.
tantas situações, Deus, que estão na vida das pessoas hoje, que elas não sabem de onde virão recurso. Pai, hoje eu peço que o Senhor se revele a cada uma dessas pessoas, para que elas saibam que tudo vem de Ti, e das Tuas mãos nós recebemos, e de onde nós menos esperamos, o Senhor levanta a provisão, o Senhor levanta os recursos, o Senhor levanta a salvação para nós. Ah, Deus, muito obrigado por esse testemunho que o Senhor deixou registrado na sua palavra para nós, que hoje nos encoraja a caminhar de fé em fé e de glória em glória. Por isso, meu Deus, eu te peço, abençoa cada um com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, eu quero te pedir, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo aqui para que aumente o nosso engajamento e essa mensagem possa chegar a um número maior de pessoas. Também pode deixar o seu comentário. Se quiser, deixe também o seu pedido de oração. Vai ser uma honra para nós poder servir você através das orações. E também compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Seja generoso, seja ousado por Deus e seja ousado em intrepidez. E envie isso para todos aqueles que você conhece, porque Deus já providenciou a salvação, Deus já providenciou os recursos e a provisão que está para suprir cada uma das suas necessidades hoje e amanhã e para sempre, porque o nosso Deus é fiel. E eu continuo aqui junto com você a cada dia, orando a palavra, porque nela provém e tem todas as promessas de Deus para a nossa vida. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.